Nos últimos 5 anos, mais ou menos, eu usei centenas de quilos de filamento, testando milhares de designs impressos em 3D para encontrar os melhores e compartilhar com todos vocês. E claro, alguns deles acabam juntando poeira depois que a empolgação passa, mas outros se tornaram objetos realmente indispensáveis e funcionais, dos quais eu não poderia viver sem. Então, neste vídeo, vou compartilhar meus favoritos absolutos. Impressões 3D, meu top 1 entre novos e designs favoritos de todos os tempos que uso diariamente. E vou te ajudar a filtrar entre as inúmeras versões e variações do mesmo objeto para te ajudar a encontrar a melhor, mais bem pensada, que você realmente deve imprimir. Vamos nessa! Vamos começar com Far and Away, minha categoria favorita de impressão 3D, acessórios organizacionais. Essa primeira impressão é uma que eu realmente faço com tanta frequência, tanto em casa quanto no estúdio, que na verdade foi o que motivou todo esse vídeo. É esse design de recipiente rosqueado e com textura que eu acho que é originalmente do Engenharia Estética. Já devo ter impresso uns 50 desses em vários tamanhos ao longo dos anos. E até hoje eu uso esses recipientes para organizar todo tipo de coisa na minha vida. Por exemplo, uso uma versão dele para guardar meus remédios em casa e ver facilmente quando estão acabando. Diferente dos blisters irritantes, que hoje são muito desperdiçadores, eu comecei originalmente com essa versão básica de tampa e fundo que eu uso para medicamentos de emergência, armazenamento na minha mochila, para guardar protetores auriculares e várias outras coisas. Mas logo descobri o design do Tinkermaker, que tem um segmento modular de topo, fundo e meio. Então você pode realmente usá-lo como recipientes compactos e com vários compartimentos que vão com você para onde quer que precise ir. Mesmo sem medicamentos prescritos, como eu, eles servem para chupetas, ferramentas, armazenamento e muito mais. Vi recentemente alguns designs parecidos do LV 3D disponíveis nas suas marcas de ferramentas favoritas, com cores e logotipos, o que é muito legal, especialmente agora que o patrocinador de filamentos do canal, Polymaker, está oferecendo o High Temperature Polylactic Acid com fibra de vidro nessas mesmas cores das marcas de ferramentas que a gente conhece e adora. Vamos deixar alguns dos modelos mais populares desse recipiente com textura estriada na descrição abaixo. Junto com todas as diferentes impressões que vou mostrar neste vídeo, a seguir, vamos dar uma olhada rápida em um que nunca apareceu em nenhum dos vídeos anteriores desta incrível série de impressões, mas que eu tenho usado todos os dias, há, sei lá, provavelmente uns 4 anos já. É um favo de mel simples para a parede, com peças de chaveiro e tampas que escondem os parafusos. Agora, tenho quase certeza de que existem muitos modelos por aí como esse, mas eu, pessoalmente, gosto dessa variante em particular. E sim, é uma ideia bem simples. Ao entrar, você joga as chaves ali em vez de deixá-las na superfície mais próxima. Pessoalmente, acho que isso tem muito mais personalidade do que um gancho de chaveiro comum. Também adoro como o designer desta variante, em particular, usou pontes dentro dos buracos do chaveiro para evitar que você precise de suportes. Ideia realmente inteligente agora. Desde que instalamos isso, minha esposa e eu conseguimos acabar com o hábito de deixar as chaves espalhadas pela casa. Isso nos poupa tempo procurando as chaves. No caos de tirar nossos filhos de casa de manhã agora, não me entenda mal, ainda tem bastante caos. Só não é por causa de chaves perdidas. Ao lado do organizador de chaves Honeycomb, você deve ter notado a prateleira modular para óculos de sol da Wax Poetic. Já experimentei vários modelos antes, inclusive alguns que modifiquei para fazer óculos de sol. Mas na correria de entrar e sair de casa com as mãos cheias de sacolas, sempre acabávamos derrubando pelo menos um par de óculos de sol toda vez que íamos pegá-los. Isso foi pensado inicialmente como uma prateleira independente. Gostei tanto da ideia modular que modelei alguns furos escareados no meu software desenho assistido por computador e criei uma solução de parede. Isso me lembra que eu realmente preciso enviar meu remix antes de publicarmos este vídeo, mas acho que vou lembrar. O que adoro nessa solução é sua resistência. Ela não permite que você derrube outros pares enquanto está tentando acessar um par e é completamente modular. Então, coloque quantas peças você precisar. Se sua esposa gostar tanto de comprar óculos de sol quanto a minha, adicione prateleiras extras conforme necessário. Existe até um remix estendido por P. Mosif.
se você precisar de algo um pouco maior para seus óculos de sol maiores. Chega de óculos de sol espalhados pela casa, chega de procurar um par quando você está saindo correndo, isso é uma vitória, na minha opinião. Agora, nenhum vídeo que se preze sobre as maiores impressões 3D de todos os tempos estaria completo sem, pelo menos rapidamente, mencionar o Gridfinity, o sistema de design open source e estilo de vida criado por Zach Friedman. Imagino que todos já conheçam o Gridfinity. Vou mostrar rapidamente todas as instalações adicionais do Gridfinity que criei ao longo dos anos, para, com sorte, ajudar vocês a entenderem que esse sistema foi muito além da oficina. Deem uma olhada nisso. Temos Gridfinity no banheiro, Gridfinity nas gavetas da cozinha, uma das quais eu realmente preciso refazer. Temos Gridfinity no escritório de casa. Temos 4 grandes gavetas para o Gridfinity na oficina e no estúdio, e uma caixa de ferramentas inteira com rodinhas que ainda estou montando, cheia de Gridfinity. Jonathan, você está ótimo. Acabou de ganhar uma pintura facial incrível. O que achou? Eu curto Gridfinity. Agora, um dos meus maiores sistemas de design é o ecossistema multiboard personalizável do designer Jonathan Koblansky. Agora, esse é outro assunto que eu já abordei em vários vídeos, então não vamos entrar muito nisso. Mas eu vou dizer que continuo expandindo meu setup para o que agora provavelmente é a segunda maior coleção de multiboards do mundo. Recentemente, aumentei minhas principais multiboards no estúdio em cerca de 25 centímetros. E agora estou no processo de criar uma longa prateleira de exibição no topo de uma delas. Se ainda não viu o multiboard, deixo o link de um vídeo explicando por que troquei a parede de armazenamento Honeycomb por ele, aqui embaixo. E na verdade, falando nisso, me avise nos comentários se você gostaria de me ver fazendo isso. Um vídeo completo onde destaco alguns dos meus modelos favoritos de multiboard, e aqueles que continuo usando repetidamente em comparação com os que achei que usaria quando comecei, mas acabei apenas jogando em uma cesta em algum lugar. Acho que esse vídeo pode ser muito legal e economizar tempo e filamento para vocês, se tiverem interesse. Beleza. O sistema de armazenamento de filamento Reprack não é totalmente impresso em 3D, mas eu uso ele todo dia. E além disso, eu precisava explicar rapidinho o que é um RepRack para o nosso próximo item da lista. Então, RepRack, armazenamento de filamento open source fenomenal. Eu adoro. Já falamos sobre isso no canal antes, mas se você ainda está guardando seu filamento em uma prateleira como um completo bárbaro, se organiza, cara. Agora, com esse contexto fora do caminho, deixa eu falar dessas incríveis rebobinadoras de rolo RepRack feitas pelo Girari. Na verdade, eu imprimi essas peças para usar com o sistema Unidade de Múltiplos Materiais Enraged Rabbit Carrot Feeder. E na época, eu as imprimi com as molas de rebobinamento incluídas dentro dos rolos. Bem, o ERCF acabou não funcionando para mim, então eu parti para o Box Turtle e por isso não precisei mais daquela função de rebobinamento. E eu acabei arrancando todas as molas de cada um desses caras. Mas o motivo de eu ter mantido esses aqui no estúdio e na lista é que eles realmente se mostraram incrivelmente úteis por aqui. Então, antes de tudo, eu posso usá-los para alimentar o filamento diretamente dos meus suportes de rolos. O propósito original deles para minhas impressoras próximas. Mas eles também são ótimos em muitas situações em que eu preciso de um suporte de filamento resistente e portátil que não vai tombar ou adicionar atrito. Por exemplo, filamentos flexíveis ou com fibras. Ou, simplesmente, quando eu preciso contornar temporariamente a unidade de múltiplos materiais de uma impressora. Coloco um desses onde e quando preciso, seja em um rack rep ou em uma mesa. Eu adoro poder usar um único design para ambas as coisas, e ele simplesmente faz o trabalho. Minha única reclamação sobre isso é que ele é um pouco mais largo do que precisa ser para a maioria dos carretéis. Tenho quase certeza de que você poderia simplesmente remixá-los se quisesse, ainda mais porque não recomendo usar com aquelas molinhas dentro. Outro dos meus maiores e mais impressos em 3D de todos os tempos. Impressoras 3D precisam desses enroladores de cabos incríveis da DFV Tech. Sim, esse é outro caso em que existem milhões de variantes por aí. Mas, pessoalmente, de todas que testei ao longo dos anos, essas são minhas favoritas. Agora, elas têm 3 designs visuais, cada um com 3 tamanhos, mas nem isso me limita. Eu imprimo essas em 100, 120 ou até mesmo 150. Escalo para acomodar cabos muito maiores.
Agora uso esses para organizar cabos USB nas gavetas e encurtar os cabos das luzes de estúdio acima de mim, evitando que fiquem pendurados no quadro do teto. Eu coloco esses nas bolsas e faço muito mais. E eu estou constantemente, como você pode ver, imprimindo peças sobressalentes só para ter extras à mão quando eu precisar. Agora se você for imprimir isso, um aviso. Você provavelmente vai querer usar filamentos mais resistentes porque a aderência entre as camadas é muito importante, tanto na carcaça externa quanto nos pinos. Obtive sucesso imprimindo isso com um bom PLA Pro, como o Polysonic PLA Pro da Polymaker. Você também pode imprimir a parte externa em patch. Sobre a parte interna do enrolador, que ficará sempre sob carga com os cabos bem enrolados. Você pode fazer o mesmo, mas provavelmente terá muito mais sucesso usando PETG. Ou, para a máxima durabilidade, um TPU de alta dureza Shore na verdade funciona melhor. Ok, mais uma dica de organização, porque enquanto olho ao redor do meu estúdio, percebi que também imprimo um monte desses. São as geniais caixas hexagonais empilháveis do Shibit ZBit Exhibit, que mostrei no último vídeo de impressões 3D do Matter. Elas vêm em 10 tamanhos diferentes. Embora, como você pode ver, eu use principalmente as de 140 por 200 de altura média, essas caixas são ótimas porque não são apenas resistentes, mas também empilháveis, encaixáveis e não usam muito filamento. Acho que elas ficam muito bonitas agora. Sempre imprimo essas caixas quando termino um rolo de filamento. E não importa quantas delas eu imprima, eu sempre acabo enchendo todas. Meu uso favorito é manter caixas de vários tamanhos perto das impressoras e usá-las para recolher todas as impressões 3D concluídas sem deixar cair nada, mas eu nunca esvazio essas caixas, o que talvez explique por que eu sempre preciso imprimir mais delas. Em instantes, falaremos sobre ferramentas impressas em 3D. Certo, vamos falar sobre ferramentas impressas em 3D. Quando você começa a trabalhar com impressão 3D, rapidamente descobre que uma ferramenta de desbaste é absolutamente essencial para limpar coisas como bordas. Poxa, eu gosto de manter uma dessas perto de cada uma das minhas impressoras e em cada uma das minhas bancadas de trabalho. Mas como as perco com frequência, prefiro imprimir várias de uma vez em vez de pagar até $10 por cada. Usando esse ótimo design do Le Havre. Eu acho que, sim, existem muitos designs imprimíveis diferentes por aí, mas eu realmente gosto desse em específico porque ele é ergonômico, ele funciona com todos os acessórios existentes, feito para modelos populares de loja e impresso deitado, o que evita que quebre facilmente. Além disso, diferente dos modelos comprados em loja, eu posso imprimir esses em qualquer cor que eu quiser. Agora, outra dessas ferramentas indispensáveis sobre as quais já falei várias vezes é esse modelo de raspador que usa uma lâmina de telhado. Sei que é possível imprimir um raspador com lâmina plástica, mas, na minha experiência, nessa era de padrões de calibração complicados e placas super aderentes ultra pegajosas, há muitas situações em que uma lâmina de metal afiada é realmente necessária. Agora, eu não consigo te dizer quantas vezes eu me machuquei embaixo das unhas com uma linha de purga antes de mudar para esses raspadores. Eu imprimo pessoalmente essa versão remixada pelo Storm Design, sem logotipos, mas existem muitos outros remixes para você escolher. Esse é outro que eu imprimo em grande quantidade e deixo espalhado pelo estúdio, então sempre tem um ao alcance das mãos em qualquer uma das minhas impressoras, definitivamente é indispensável. A seguir, outro que já apareceu várias vezes na história do canal e resistiu ao tempo, tanto em termos de abuso quanto em termos de uso real. Agora, todos nós temos coisas que precisamos carregar conosco em uma bolsa, mochila ou até mesmo no porta-malas do carro. Mas como você protege essas coisas de arranhões ou danos? Bem, agora entra em cena esta lendária caixa paramétrica resistente da WIDI. Eu usei esse design como base para o meu cartão de memória. Caixas de armazenamento para transportar os bins do Gridfinity entre casa e trabalho, ou uma case de transporte para meu Stream Deck e muito, muito mais. E como é paramétrico, você pode usá-lo para armazenar qualquer tipo de ferramenta ou acessório que achar adequado. Meu amigo Dylan, do StockPod, confira o canal dele se ainda não viu. Recentemente, ele remixou brilhantemente esse design para incluir tudo que um pai precisa para trocar fraldas em movimento. Eu realmente queria ter pensado nisso quando ainda estava na fase de trocar fraldas. Com certeza teria me salvado de muitas situações de merda. Me mata. Agora, vamos para as decorações funcionais e estampas de estilo de vida, começando com uma nova que ainda não mostrei.
é este porta-copos do Itose 3D. Como você provavelmente pode perceber, eu não sou o tipo de pessoa que consegue realmente manter minha mesa livre de bagunça. Qualquer bebida que eu colocar nessa superfície pode facilmente cair no meu computador. E isso supondo que eu consiga até encontrar um espaço vazio para colocar uma bebida. Agora, a ideia de um suporte de copo preso à mesa abaixo do nível do tampo. Isso não é novidade, mas esse design mistura formas orgânicas e geométricas de um jeito único e atraente. É importante imprimir isso com material resistente. Mas, se não me engano, o criador já colocou modificadores no 3 mesas finais. Assim, as áreas que realmente precisam dessa resistência já são impressas com perímetros extras. Eu ainda não imprimiria isso em PLA porque deforma com o tempo, mas ao carregar um filamento resistente, basta imprimir, prender na mesa e aproveitar. Sobre o assunto de bebidas. Não tenho certeza se esse design específico vai ser útil para todo mundo, mas é um dos designs que eu mais uso e acho que pode inspirar alguns de vocês a criar coisas parecidas. Achei que valia mencionar mesmo assim. Fiz um dispenser de adoçante personalizado para dentro das portas dos meus armários. Como eu já mencionei provavelmente umas 10 vezes neste vídeo, as manhãs na casa dos Levi são agitadas. Normalmente, estou equilibrando pratos sujos do café da manhã e lancheiras enquanto tento tomar minha primeira e mais importante dose de cafeína do dia. Esse suporte simples segura o dispensador de adoçante e mantém a parte de baixo aberta, o que me permite simplesmente colocar um comprimido de estévia direto no meu café com uma mão só, sem nem precisar tirar do suporte. São as pequenas coisas. Falando em pequenas coisas, meus 2 meninos ainda estão na creche, narizes escorrendo e cheios de meleca são um problema real, e já perdi a conta de quantas vezes peguei eles limpando o nariz no sofá. Felizmente, eu imprimi cerca de meia dúzia de caixas de lenço que eu mesmo projetei, e agora temos lenços sempre ao alcance das mãos quando precisamos. Além de mais ecológicas e atraentes que caixas de papelão descartáveis, elas também pesam um pouco mais. Isso facilita puxar os lenços e diminui a chance de meus filhos rasgarem o lenço ou tirarem metade do conteúdo de uma vez só, o que é ótimo. Agora, na verdade, já que estamos falando sobre o nariz escorrendo, desculpe, mas vou mencionar essa pequena impressão rapidinho. Basicamente, peguei o design mencionado anteriormente e apenas imprimi em modo vaso com um bico grosso para colocar ao lado das caixas de lenço, porque se você já passou algum tempo perto de crianças pequenas, você sabe disso. Mesmo na raríssima ocasião em que elas realmente limpam o próprio nariz, quase nunca levam o lenço até o lixo. Elas simplesmente deixam onde está. Então essas caixas são muito usadas aqui em casa, mas na verdade não só para o propósito original, que eram os lenços. Na verdade, coloco uma dessas perto de onde preparamos comida na cozinha. Ela funciona como uma lixeira temporária para descartar cascas de ovo durante o preparo. Assim, ao cozinhar, não precisa abrir a gaveta sob a pia com as mãos sujas várias vezes. Basta esvaziar o recipiente temporário ao final. Agora, para pontos extras, é possível imprimir isso em um material de alta temperatura, como o High Temperature Polylactic Acid da Polymaker, e talvez até colocar na lava-louças. Então é isso, minha lista dos mais de 20 melhores impressões 3D de todos os tempos. Se quiser ver mais, confira esta playlist com algumas das impressões mais populares e melhores. Vídeos que eu já fiz no passado. E eu adoraria saber nos comentários abaixo quais são as impressões 3D que você mais usa de todos os tempos. Enquanto você estiver aí embaixo, não se esqueça de se inscrever se achar que eu mereci. Isso é tudo por esta semana, mas eu vejo todos vocês no The Next Layer.